Qual jogo é prioridade? Santos amanhã ou Primavera no fim de semana pelo Paulistão? Santos pelo Brasileiro. Para você, Arnaldo. Bom, a pergunta é mais fácil de ser respondida do que eu me colocar no lugar do Crespo. A prioridade, com certeza, é o jogo de amanhã pelo Brasileirão. Na minha visão, depois de uma mínima folga no Paulista. Porém, o dilema é aquele que eu te coloquei no início do vídeo. Acho que o Crespo está pensando na mesma situação. Dá para repetir o time principal sem correr o risco de estourar qualquer jogador? É isso que aconteceu. Passamos um mês sem lesão no São Paulo, isola aí. E se eu tivesse o aval desse novo método do departamento médico, fisiologia e tal, eu repetiria o time com o Caleri começando jogando, ele que não começou, a gente explicou, contra o Santos, porque ele está naquela recuperação do ligamento cruzado, ele inicia um jogo, entra no outro. Ele não inicia 2 partidas seguidas. Como ele só jogou a parte final da partida com o Santos, eu iria com o time principal. Se os caras tiverem... É um intervalo razoável, né, Tironi? Sábado para quarta noite. Não é tão espremido. Né? O segundo tempo do São Paulo contra o Santos, o São Paulo deu uma administrada. Alguns jogadores saíram no intervalo, casos do Enzo e do Sabino, por exemplo. Né? Enfim, tem alguns atenuantes para poder repetir esse time pela terceira vez nesse embalo. Então, seria, entre aspas, a minha sugestão. Acho que você pensa mais ou menos da mesma forma, né, em relação a brasileiro e paulista. Eu também. Eu acho que o São Paulo teve uma ótima oportunidade ganhando do Flamengo no Morumbi. Foi uma super vitória. Pegou um Flamengo ainda meio bagunçado no ano. O Flamengo tende a ser um time mais difícil a partir da frente. Então o São Paulo se deu bem, ganhou 3 pontos. Tá pegando um Santos que tá meio beirando a crise. O trabalho do Vojvoda estranho, já acabou de ganhar. Seria uma oportunidade muito boa de fazer 4 pontos, que seja. Nas 2 primeiras rodadas seria excelente. Exato. E o nosso pessoal aqui que acompanha o canal, eu coloquei a pergunta lá numa enquete, 57% entende que a prioridade é o jogo contra o Santos e 43% contra o Primavera. Tem o terror, depois daquele tropeço contra a Portuguesa, vai que dá uma zebra, mas vamos ver. Eu também faria isso, mas enfim... Fala. Vamos dar uma dica para o Crespo em relação ao Primavera, já que a gente está entrando num consenso. Eu, você e os fãs do canal. 3 zagueiros. Quanto o Primavera pode colocar a reserveira boa, pode colocar o Lucas, o Wendel, o Tapia, mas com a estrutura do time principal. Perfeito. 3 zagueiros, 3 no meio. Sem 4-2-4. Sem abrir a tampa do esgoto. Exatamente. Porque aí eu acho que não acho um demérito, só para concluir esse revezamento, para quem for jogar contra o Primavera, que vai jogar com o público no Morumbi, etc. E tal. É uma boa chance. O ano vai ter jogo pra caramba. Vamos combinar que jogo que não vai faltar. Na quarta que vem já é o Grêmio pelo Brasileiro, começa a vender ingresso no dia 5, um jogo bem importante. É o que você falou, começar bem o Brasileiro, ter essa chance é uma dádiva, é uma bênção. Sim. Né? Que o São Paulo consiga pelo menos um empate amanhã. E aí a pergunta que não quero calar, e o Crespo vai fazer o quê depois de ter ouvido tudo que a gente falou aqui? Ele treinou com todo mundo. Ele não. Todo mundo viajou de ônibus para Santos, todos os principais jogadores. Eles participaram efetivamente do treino da terça no final da tarde. Então, e tem uma novidade nesses relacionados, que é uma novidade, mais ou menos novidade, que é a volta do Ferrarese, porque no Paulista tem que cortar um estrangeiro, né? E ele foi cortado no jogo contra o Santos. Então, não tem problema novo médico ou de suspensão para esse jogo contra o Santos. Então vai todo mundo. O ônibus foi cheio para Santos. Vamos ver como é que vai ser a escalação. Não sei se talvez ele deu uma misturada, entendeu? Pega os caras que não jogou. Eu tô achando que ele vai repetir. Repetir com o Caleri no lugar do Tapia. Fazer o time do jogo do Flamengo. Idêntico. É a minha impressão. Bom, o Santos está encalacrado aí, o Vojvoda pressionado. O time agora, o São Paulo que está ameaçado de rebaixamento, agora quem está mais ameaçado é o Santos no Campeonato Paulista, mas esse aqui é o Campeonato Brasileiro, que o Santos já perdeu na estreia para a Chapecoense de 4, já tem pressão sobre o Vojvoda.
Mas até segunda ordem, o Neymar não volta, não deve jogar, deve nem ficar no banco. Pois é, essa é uma surpresa para mim, porque eu sei que a previsão, o cronograma, e também sei que o Neymar jogou machucado ano passado, que tem que ter uma certa cautela, né? Para se ele queimar alguma etapa agora, se machucar de novo, ele perde a Copa, a chance da Copa. Não dá para ele voltar antes, eu sei de tudo isso. E a previsão era para ele voltar no primeiro final de semana de fevereiro ou no Carnaval. Então, essa previsão foi mantida. Só que assim, eu pensei, cara, o próximo jogo do Santos, o que deve marcar a volta do Neymar entre os relacionados, é contra o Noroeste em Bauru. Tudo bem que passa a valer para o Santos, que é o confronto direto contra o rebaixamento. Certo. Mas o Neymar vai voltar lá no Alfredo de Castilhos às 4 da tarde e não vai jogar o clássico, o time. Bom, enfim. Para mim, uma conversa não colou essa manutenção da programação. A não ser que não tenha condição nenhuma, né? Mas ele vem treinando já com bola há algum tempo. Treinou na terça-feira com bola, mas mantida a programação de ele voltar apenas no final de semana, né? E aí o Vojvoda, a única situação não são mudanças em profusão, mas acho que são mudanças significativas. Ele não vai com aquela escalação suicida que ele foi para o Morumbi com 4 atacantes. Ele vai voltar com os 3 volantes, que foi o time que jogou contra o Corinthians, né? Então deve ter o Zé Rafael de início, com o Schmidt e o louco do Gabriel Menino, tirando um dos atacantes, tirando lá e na frente com o Gabigol, 2 caras, um de cada lado, entre eles o Rony desde o início, né? O Rony que entrou no segundo tempo, foi apresentado na terça-feira no Santos. Hoje os caras jogam antes, são apresentados depois. Então o Santos vai... O Rony que foi uma das poucas coisas que incomodou o São Paulo naquele jogo. Exato. Corre, incomoda. E no final das contas ele não jogou, né, com o Gabigol. Vai ter Gabigol no centro, Rony e possivelmente Barreal no outro lado, né? E os 3 volantes, né? Enfim. O São Paulo não podia perder esse jogo, né? Não. Uma boa posição para fazer ponto. Bom, quem apita, hein? Não vai me decepcionar. Você não odeia, mas você já sabe qual que é a chave quando esse cara apita. É Anderson Daron. Ah, sim. 290 faltas. E qual é a chave? Se você sair atrás no placar, está morto, né? Isso. Não tem mais exatamente. jogo. Então, passa para o Crespo tentar sair na frente, passar a pressão para o Santos. Não tome gol. Não tome gol. Passe a pressão para o Santos. Porque se sair gol com o Daron, o jogo acaba. Exato. Bom, e fora de campo teve novidades, né? O Lucas Ramon chegou, ia chegar só no meio do ano, mas chegou agora, lateral direito. Sim. Veio do Mirassol. Isso. E já tá treinando, inclusive, né? Ele já vai pro jogo, não? Não, ainda não. Ele treinou, mas São Paulo tá com o Mike e com o Cedric, né? E ele tem uma característica um pouco diferente, já tem 31 anos, ele é um pouco mais alto, tem uma passada. Eu acho que para a linha de 3 zagueiros ele pode até encaixar bem. Chega mais no fundo do campo e tal. Tem 31 anos, foi contratado junto ao Mirassol. Não via como assim, é curioso, a gente tem algumas coisas mais difíceis de entender, né? A contratação do Danielzinho era uma necessidade extrema, ainda mais com o Alisson em dúvida, ainda não foi relacionado o Alisson. Com o Luiz Gustavo saindo, com o Oscar saindo. Isso não tem discussão. O Coronel, o goleiro, também. O Jandrei tinha ido embora, não tinha outro goleiro experiente. Agora, as contratações do Dória e a do Lucas Ramon, assim, com um time que tem tantas carências do meio para frente, eu demoro a entender, sinceramente, né? O Dória é um bom zagueiro, eu acho. Só que tem outros 5. O Lucas Ramon é um lateral que pode ser interessante? Acho também, mas só que você tem 2 e pode ter o Igor Felisberto, enfim. Né? Eu acho que o São Paulo tem agora excesso na zaga e nos lados. Do meio para frente é que são as questões, Tironi. O São Paulo na temporada. O São Paulo está tendo muita dificuldade de contratar. Do meio para frente você precisa gastar. E o São Paulo não está podendo gastar. Então, sonhou lá com o Cauli do Bahia, o Rogério não quer liberar.
ele não consegue um meia e nem um atacante. Seriam as duas lacunas ainda. Um atacante mais de lado de campo, né? Não de centroavante, porque o André Silva começa a dar sinais de recuperação. O Caleri voltou bem, ainda bem, mas teria ainda o São Paulo na procura do mercado um meia e um jogador de lado, né? Diferente, mas tá difícil. Bom, e aí tem renovação de jogadores, como eu falei no começo do vídeo, né? Tem gente que vai acabar o contrato no fim do ano. O caso do Luciano, por exemplo. E aí? Renova ou não renova? Tá começando as conversas, é isso? É que assim, são vários jogadores que terminam o contrato no final do ano. Entre eles, os três principais jogadores do time, pelo menos em nome: Luciano, Caleri e Lucas. Né? Nesse meio tempo aí, tem a situação do Marcos Antônio, que vai ser contratado definitivamente no meio do ano, e você vai precisar transformá-lo num dos principais jogadores do time, com um dos principais contratos, com uma multa muito alta, para deixar o Flamengo pensando 1000 vezes antes de contratá-lo, certo? Certo. Então, mas o Luciano, qual que é a diferença do contrato do Luciano, do Caleri e do Lucas se eles terminam mais ou menos no mesmo dia, no final do ano, e eles podem assinar pré-contrato no meio do ano? O Luciano, ele que não teve a carreira do Caleri e do Lucas, né? Sobretudo a do Lucas, não jogou fora, não jogou, né? O Caleri também jogou fora, jogou na Inglaterra, jogou na Espanha, o Lucas jogou na França, jogou na Inglaterra. O Luciano, ele é o principal jogador do São Paulo, mas ele não está nem de longe entre os jogadores mais bem pagos do São Paulo. Ele nunca esteve. Uhum. Essa é a grande realidade. Ele nunca esteve entre os top 3 salários do São Paulo na vida. E, cara, no final das contas, quem joga é ele, né? Então, essa é uma situação, porque eu imagino, primeiro, nessa idade, e outra, né? Como ele tem jogado com frequência, os outros não, né? O Caleri teve uma cirurgia grave e o Lucas se machucou muito. É difícil você imaginar que jogadores nessa faixa etária, os três já passaram do 30, ofereça contratos longos, certo? Normalmente o jogador quer mais de um ano de contrato. Sim. Então eu imagino que na mesa o Luciano coloque 2, o São Paulo quer oferecer 1. Mas, sobretudo, o São Paulo precisa encaixar o Luciano entre os seus jogadores mais bem pagos para convencê-lo a ficar, porque não faz mais sentido, né? Quando vieram o Wendel e o Oscar se tornou mais caro. O Wendel ganha mais que o Luciano, por exemplo. Tudo bem, eu entendo. O cara atuava no Porto. Entendeu? O Luciano não teve salário em euro alguma vez na vida dele. Porém, hoje, ele joga mais que todos os outros. Então, ele precisa ter joga mais vezes e mais importante é. Então, eu imagino que seja, de fato, a prioridade para a renovação. Mais ele do que o Caleri e o Lucas nesse momento. Vamos ver como a coisa vai andar. A questão é sempre que pega a questão do salário é o tempo do contrato, né? Ele tem 32 anos. As coisas que o Palmeiras está vivendo, né? Só que o Palmeiras pode contratar, pode fazer oferta pelo Arias, pode contratar o Vitor Roque, né? O São Paulo vai contratar alguém melhor que o Luciano?